os irmãos com a santa paz do Senhor. Iniciamos este culto no nome do Senhor Jesus, através do YouTube, do Facebook também. E, meu irmão, seja bem-vindo a este culto. Que o Senhor venha falar muito contigo através dos louvores, da mensagem. E iremos começar este culto abrindo o livro de Salmos, capítulo 95, do versículo 1 ao versículo 6. O salmista convida a louvar o Senhor. Assim diz Salmo 95. 20. Cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-no com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Amém. É tanta alegria, né, que temos que louvar e louvar cada vez mais ao nosso Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda majestade. Só Ele é digno de tudo isso. E que nosso louvor possa continuar sendo cada vez mais forte durante todos esses tempos tão difíceis de pandemia, que nós gostaríamos de estar todos juntos na igreja, mas por recomendações. Então, é como a gente tem ouvido falar, às vezes parece que a igreja está fechada e tudo mais, mas é aí que nós fortalecemos a nossa casa com o poder do Espírito Santo. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, Pai, estamos aqui diante da tua presença, Senhor. E, Senhor, não seríamos nada sem a tua misericórdia, sem a tua proteção, Senhor. E, Pai, somos totalmente gratos pelo que o Senhor faz dia após dia. E, Senhor, aqui estamos para louvar, para adorar, para bendizer o teu santo nome, Senhor. E nesse momento, venha tocar, Senhor, os corações do meu irmão, da minha irmã, de cada diácono, diaconisa, pastor, presbítero, de pessoas, Senhor, que entraram, Senhor, que não conhecem a Ti, que o Senhor venha falar ao coração, à mente, no mais profundo de cada coração. E, Senhor, nesse momento, que o Senhor fale tanto a mim quanto com o meu irmão, desde o menor até o mais ancião, que o Senhor venha visitar, que o Senhor venha usá-lo de uma maneira sacudida, recalcada e transbordante. É isso que nós queremos, Pai, e nós pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Fiquem com os louvores e em seguida a palavra do Senhor. Cristo vive em mim.
venceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Quem eu era já não sou. Quem era já não sou. Passado já se foi. Vivo agora na alegria do Senhor. Se o pecado me chamar, se ele me chamar, insistir em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Se o pecado me chamar, se ele me chamar, insistir em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Eu não sou mais eu, eu não sou mais eu, eu não sou mais eu, não sou mais eu. Senhor, és a vida e o amor, és a força e poder, a esperança que tem em meu ser. Senhor, és a vida e o amor, és a força e poder, a esperança que tem em meu ser. Senhor, és a vida e o amor, és a força e poder, a esperança que tem em meu ser. Senhor, és a vida e o amor, és a força e poder, a esperança que tem em meu ser. Enquanto eu viver, louvarei o nome do meu Salvador. Eu vou proclamar com todas as forças que tu és o Rei dos Reis. Senhor, és a vida e o amor, és a força e poder, a esperança que tem em meu ser. Senhor, és a vida e o amor, és a força e poder, a esperança que tem em meu ser. Enquanto eu viver, louvarei o nome do meu Salvador. Eu vou proclamar com todas as forças que tu és o Rei dos Reis. Senhor, és a vida e o amor, és a força e poder, a esperança que tem em meu ser. Senhor, és a vida e o amor, és a força e poder, a esperança que tem em meu ser, que tem em meu ser, que tem em meu ser. Senhor. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus vos abençoe grandemente, no nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus que nós escolhemos para hoje está registrada
no Evangelho de Lucas, capítulo 19, dos versículos 1 até o versículo 10. No tema que nós temos hoje é o publicano é alcançado por Jesus Cristo. Uma história que fala de Zaqueu. Então vamos para a nossa leitura, onde diz assim, ó. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o gostoso. E vendo todos estes, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Oremos a Deus. Eterno Pai, nosso Deus Criador, nós te louvamos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu poder e pela oportunidade, ó Deus, que nós temos agora de dirigir a tua palavra a todos os nossos irmãos e irmãs que estão nos vendo. Senhor, seja conosco, nos abençoe grandemente, é o que te peço, para a tua glória e teu louvor. Amém? A maior preocupação, irmãos, de muitas pessoas, e eu não vou dizer que também não é minha, mas é nossa também, é saber o que as pessoas pensam ou como que elas olham para nós e nos enxergam. Ainda que a gente tenha assim, uma frase negativa referente a isso, dizendo não me importo, ou não me interessa o que as pessoas possam dizer, o que as pessoas possam citar, na verdade, às vezes nós tentamos nos enganar a nós mesmos, porque saber o que os outros pensam a nosso respeito é no mínimo curioso. E na verdade todos nós queremos saber o que vai na cabeça das pessoas. Isso é coisa da natureza humana. Nós trouxemos hoje um caso bíblico que trata desta situação. Um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, cobrador de impostos em Israel. Essa leitura que nós fizemos, nós vamos tentar detalhar um passo a passo para ficar um pouquinho mais compreensível. No versículo 1 fala sobre Jericó. Jericó era uma cidade reconstruída e no tempo de Herodes foi adornada de forma que perdeu suas características judaicas. Foram plantadas árvores frutíferas, algumas figueiras, alguns sícomoros, e foram plantados também ao longo das estradas. De tão bela que ficou e aconchegante, tornou-se o local predileto de moradia para os sacerdotes e do próprio Herodes. Esta é a cidade em que Jesus vai ter esse encontro com Zaqueu. No versículo 2 fala de Zaqueu. Zaqueu era um judeu, chefe dos publicanos, cobradores de impostos que extorquiam o povo de Israel com impostos abusivos e pesados que oprimiam o povo. Então, Zaqueu, sendo judeu, ele se deixa corromper e começa a cobrar dos seus próprios irmãos judeus impostos abusivos. E isso fez com que as pessoas começassem a olhar para ele com distância, com repugnância, e começaram a odiá-lo por isso, por ter se corrompido
e enriquecida às custas de exorbitantes impostos cobrados dos judeus. Lá no versículo 3, temos também uma situação que ele era um homem de pequena estatura e no meio da multidão ele não tinha visão alguma, ele ficava encoberto pela multidão e ele tinha um desejo no coração, conforme o próprio texto diz, que era de ver a Jesus. E como sendo pequeno, não tinha como olhar e ver ao Senhor, ele coloca no seu coração um desejo imenso. E esse desejo de ver a Jesus Cristo é provável que ele já tinha ouvido falar de Jesus, é provável que ele já tinha conhecido alguma coisa que se falaram sobre o que Jesus tinha feito. Então ele coloca no coração, é o que está no versículo 4, de correr, ir à frente e subir numa figueira para ver Jesus passar. Figueira é uma árvore que produz figos, e esse tipo de árvore ele começa com seus galhos bem próximos ao solo, o que facilitou Zaqueu a subir a ela, e com certeza tinha galhos robustos para aguentar o seu peso. E vendo Jesus ali, chegando Jesus e vendo Jesus naquela situação, Jesus olha para cima e vê aquela cena inusitada, um homem nos galhos daquela figueira. Jesus, por sua presciência, sabia o nome de Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Lá no versículo 6, essas palavras soaram de uma forma especial aos ouvidos de Zaqueu, que desceu depressa e recebeu a Jesus gostoso em sua casa. Esta palavra gostoso significa que Zaqueu ofereceu a Jesus Cristo todas as honrarias e cuidados que eram dados aos mestres e sacerdotes, pois ele era um homem rico. Então Zaqueu ofereceu tudo que ele tinha naquela recepção para ter Jesus Cristo com ele. Mas do lado de fora, e alguns que tinham estado ali junto, diziam e reclamavam. Eles odiavam Zaqueu e diziam que Jesus tinha entrado na casa de um corrupto, na casa de um pecador, e gritavam: olha, ele é pecador. E falavam continuamente. E Jesus tinha entrado ali exatamente naquela casa de um pecador, e isso desagradou o coração de muitos. E não cessavam de murmurar, não cessavam de falar isso. Não sabemos dizer, porque a Bíblia não informa, quanto tempo foi que Jesus ficou ali dentro daquela casa com Zaqueu, quanto tempo o diálogo de Jesus com Zaqueu durou, mas uma coisa é certa, o tempo que Jesus ficou ali, o tempo que Jesus conversou com Zaqueu, foi o suficiente para que Zaqueu começasse a entender e compreender algumas coisas diferentes na sua vida. Então Zaqueu se levanta e diz a Jesus: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Vejam bem, abrir mão de riquezas é algo incomum à natureza humana, pois ela sempre quer mais e mais. Acumular riquezas faz parte da natureza humana, da satisfação pessoal. Agora Zaqueu estava disposto a dividir seus bens e ainda disse: se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, ou seja, se tomei além do necessário, vou restituí-lo quadruplicado. Restituir quadruplicado era justamente a penalidade para os ladrões, conforme a lei dos judeus. Está lá em Êxodo, capítulo 22, versículo 1. Então Zaqueu ele se coloca aqui numa situação de: vou abrir mão dos meus bens, metade vou dar aos pobres, e ainda vou dividir mais o que eu tenho e vou restituir àqueles que porventura eu tomei sem ter necessidade. E com certeza muitas pessoas foram alvo dessa situação, porque os cobradores de impostos
eles cobravam quando a pessoa não tinha, tomava tudo que eles tinham, levavam até os filhos em garantia, levavam seus bens. Agora Zaqueu, ele já não fazia mais questão dos seus bens. Agora ele queria uma nova vida. Tinha sido convencido por Jesus, naquele diálogo, que alguma coisa precisava mudar. E o tempo que Jesus esteve ali na sua casa foi o suficiente para mudar a percepção de Zaqueu, foi o suficiente para mudar as atitudes de Zaqueu. No versículo 9, depois que Jesus ouviu Zaqueu falando que ele ia distribuir, que ele ia dividir o que ele tinha, Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, ou seja, Zaqueu e toda a sua família, porque de um judeu corrompido, agora estava ali um judeu arrependido e disposto a começar uma nova vida. A expressão filho de Abraão se refere à promessa de Deus a Abraão lá no Antigo Testamento, conforme Gênesis 17, versículo 4. Pai de uma grande nação, pai de uma grande multidão e herdeiros pela fé, assim como foi Abraão. Assim Jesus disse para aqueles que ali estavam e o acompanhavam, para que soubessem da mudança de caráter de Zaqueu. E ele finaliza: porque o Filho do Homem, expressão usada por Jesus para definir seu nascimento e missão, registrado nos profetas, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu estava perdido e corrompido em pecados, mas Jesus o encontrou e mudou a sua vida. Zaqueu deixou de ser cobrador de impostos e passou a servir ao reino de Deus. Podemos concluir em toda essa história, meus irmãos e irmãs, que todos nós, homens e mulheres, temos uma necessidade na alma, que é encontrar a Jesus Cristo. Zaqueu tinha essa necessidade. Não lhe faltava bens e recursos, ele era rico, mas não tinha paz no seu coração. Por onde ele andava, ele era odiado, e sua alma clamava por mudanças. Encontrou Jesus, ou melhor, Jesus foi ao seu encontro no lugar que ele menos esperava, e começou a tratar a alma de Zaqueu. Todos eram contrários à sua atitude, mas glorificado seja o Senhor, que ele não olhou com os mesmos olhares daquele povo, e conseguiu enxergar um ser humano que precisava mudar. Aí nós fazemos uma referência a todos os pecadores, a todos que pecaram. Quando o pecador para, ele vê, ou ele presta atenção nas palavras de Jesus, sua vida muda de sentido, ela troca de direção. Imagine ser rico, era tudo que um homem queria naqueles tempos e não é diferente hoje. Ser rico era viver em abundância, não precisar de ninguém, mas não era o suficiente a tal ponto dele desejar ardentemente ver a Jesus. Algo tinha mudado no coração de Zaqueu. Qualquer coisa que a pessoa queira encontrar, ela coloca uma disposição maior naquela busca, naquele desejo, naquele anseio. Ele queria encontrar Jesus. Independente da sua fama, ele queria encontrar Jesus. Hoje é a mesma coisa, independente da fama das pessoas, da situação moral ou espiritual, tenha certeza, você que me ouve, que você pode encontrar a Jesus e pode ter esse encontro real com Jesus. E esse encontro pode mudar a sua vida. E depois desse encontro, tudo começará então a ter sentido. É diferente. A vida de Zaqueu mudou no encontro com Jesus. A nossa vida muda no encontro com Jesus. O
Os sentimentos são outros, os desejos são outros, os pensamentos são outros, as necessidades são outras. Agora as necessidades são mais espirituais, porque Jesus vai ao encontro do nosso ser e Ele vai trabalhando na nossa vida de uma forma especial e o desejo no coração começa a ser mudado. Em toda essa história de Zaqueu, meus irmãos, minhas irmãs, que nós podemos entender e compreender, está aquela situação lá do início, saber o que as pessoas pensam de nós, saber o que as pessoas imaginam quando olham para nós. As pessoas olhavam para Zaqueu e diziam: ele é um pecador, ele é um publicano, nós odiamos. E agora, depois da mudança, Zaqueu não era mais um pecador, não era mais um publicano, cobrador de impostos, mas ele era agora um homem transformado. E isso para nossas vidas é igual. Antes andávamos no mundo, as pessoas nos olhavam com os olhos de quem vê uma pessoa perdida. E agora estamos, pela graça e misericórdia de Deus, no reino de Deus. As pessoas olham com outros olhos. E é isso que nós pensamos e entendemos dessa situação. O nosso olhar tem que ser um olhar de servos de Deus, de servas de Deus. Deus está olhando para nós. Imagine Deus olhando para nós e falar assim: esse não tem jeito, esse aqui tem jeito. De forma alguma Deus faz isso, porque Ele sabe qual é a constituição da natureza humana, sabe que nós todos somos falhos e que Ele pode mudar a nossa vida. Por isso gostaria de orar contigo, você que está me ouvindo, você que está nos assistindo, para que você tenha aí uma decisão na sua vida, ou até mesmo alguma coisa que você está precisando, seja esse momento de oração, o momento que vai encontrar aquela necessidade. Ore comigo nesse instante. Eterno e soberano Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, em oração, em adoração, em louvor, exaltação e glorificação. Nós somos falhos, somos pequeninos, e carecemos todos os dias, ó Deus, de encontrarmos contigo. Nos encontrar, ó Deus, a cada dia, é o que vai nos dar força, é o que vai nos dar entendimento. Eterno e soberano Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu te peço, vai de encontro a este meu irmão, a esta minha irmã que está sofrendo, passando necessidade, a esta pessoa que está nos ouvindo agora e que ainda não se entregou para o seu reino, que ainda, Senhor, não tomou a decisão de aceitar a Ti como Senhor e Salvador. Auxilia, ajude-a no nome de Jesus Cristo. Nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua glória. Assim, Senhor, que a Tua bênção, a Tua graça e vitória esteja sobre o coração de cada um dos Teus servos e servas, no nome de Jesus. Seja conosco, nos dá força, nos dá entendimento, nos capacita em tudo que é necessário para que possamos continuar a nossa jornada. É assim que nós oramos, é assim que nós pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe grandemente, meu irmão, minha irmã, a você que nos ouve, e esperamos nos próximos cultos contarmos também com a tua participação. Fica com Deus, e Deus te abençoe grandemente.